Inacreditável! Um jornalista de esquerda detonou, não deixou pedra sobre pedra. Você prestou atenção nisso? Eu tô falando de um jornalista de esquerda e famoso. Então para tudo o que você está fazendo para você ver isso aqui comigo, porque o que eu vou te mostrar agora é uma coluna inacreditável de um dos mais famosos jornalistas do Brasil, que é de esquerda, e um dos maiores jornais do Brasil, falando coisas que a gente jamais imaginaria serem ditas por um grande jornalista ou por um grande jornal, muito menos por um jornalista de esquerda e nos dias atuais. Isso aqui é realmente raríssimo. E assim que eu li essa coluna, eu sabia que eu tinha que trazer isso e mostrar para vocês aqui no canal. Direção a uma saída que foi improvisada aqui desse lado. As pessoas estão sendo desviadas aqui para esse lado. Muita gente passando com cadeira de rodas agora aqui, um médico da Força Nacional do SUS passando com cadeira de rodas para ajudar no resgate. Inclusive que os veículos de comunicação sejam muito fiéis com o que está acontecendo aqui. Esse princípio de incêndio poderia acontecer em qualquer lugar do planeta Terra. Ministro, a ONU tinha enviado uma carta criticando a estrutura da COP em diversos momentos. Você acha que isso pode provocar o cancelamento do final da conferência, esvaziar o resto da conferência até amanhã? De forma alguma, está sendo um grande sucesso até aqui. O senhor falou sobre a possibilidade de suspender essas negociações para quinta-feira, restabelecer a operação e aí volta... A COP está programada para encerrar amanhã, né? Nós estamos já no penúltimo dia, a gente já tem muita vitória até aqui. Não foi porque um celular pegou fogo ali que a COP acabou, né, gente? Pelo amor de Deus. Um celular que pegou fogo? Possivelmente, a gente vai saber daqui a pouco. As pessoas brincam, o nome Gilmar Palusa. O que o senhor acha desse nome? A gente acha graça. O senhor acha engraçado? É engraçado. Sabe assim, a rigor é um case de sucesso. Eu sempre vejo meus colegas questionarem todo ano, quando tem o Fórum de Lisboa, sobre quem banca os convidados para irem até lá. E gostaria de perguntar isso para o senhor, quem banca? Somos nós. É o próprio IDP? O próprio IDP, é a FGV, é a Universidade de Lisboa, a Faculdade de Direito, o FIB, que é um Fórum de Integração Brasil-Europa, que é hoje um think tank que também trabalha nesse sentido, e as próprias pessoas. É um case de sucesso, cujo objetivo não é fazer fundos, nem... Se fosse esse o objetivo, e se quisesse ter patrocínio, obviamente nós teríamos patrocínio da Globo. E não tem patrocínio algum? Não. É uma opção? É uma opção. Portanto, agora, as instituições se beneficiam do marketing. Você falar até mal do fórum, para nós é ótimo. Se o Brasil fosse soberano, respeitaria a vontade da maioria da população. A maioria da população votou contra o desarmamento. O que aconteceu? Desarmamento. A maioria da população é contra o aborto. O que aconteceu na prática? Você pode fazer aborto. Ou seja, o Brasil não é soberano há muito tempo. Há muito tempo que o Brasil não é soberano. A vontade popular, a maioria da população, e a maioria, sim, quase 100%, é a favor da operação contra os narcoterroristas. O que aconteceu? Eles estão querendo limitar as operações. Então, assim, não é soberano há muito tempo, porque não é o povo que decide. Há muito tempo não é o povo. Eu acho que não há dúvida nenhuma que a escolha do presidente Lula tem a ver justamente com esse trauma que ele teve, o pessoal e o partidário, né? O partidário no Mensalão e o pessoal, no caso da Lava Jato, com ministros que ele conhecia, com quem ele se relacionava, e que ele se sentiu traído. Tido o princípio de que o presidente tem que colocar pessoas da sua confiança pessoal no Supremo, é partir do princípio de que você quer neutralizar o Supremo. Exatamente. Você quer... que seja uma extensão sua. Exatamente. E aí perde o sentido, completamente. É assim que os governos autoritários mantêm o Supremo e continuam autoritários, porque só tem gente do governo no Supremo, e quando não tem, eles anulam. Na ditadura foi feito assim. Anulam caçando, eventualmente. Caçam e nomeiam outros.
E aí o Supremo está funcionando, o Congresso está Claro. funcionando, mas A todos os efeitos, os instrumentos estão ali. Só para reforçar isso que minha avó está dizendo, é assim que aconteceu na Turquia, do Erdogan, é assim na Hungria, na Venezuela, em El Salvador, do Bukele também é assim, ou seja, todos os governos com tintas ali autoritárias, autocracias, funcionam assim, você mantém uma aparência de legalidade, afinal de contas o Supremo existe. Ninguém vai poder dizer que não exista, mas é um Supremo muito afinado com quem manda de fato. Quando Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, coloca Argentina e Brasil na mesma semana, no mesmo prédio, na mesma mesa, isso não é coincidência, é intenção política. E o que aconteceu no dia 13 de novembro de 2025 em Washington deixa muito claro que, para os Estados Unidos, esses dois países caminham em direções bem diferentes. A Argentina saiu com acordos assinados, elogios e o anúncio concreto de parceria. O Brasil saiu com um convite para continuar conversando. Isso levanta uma pergunta importante: como duas potências do mesmo continente, com relevâncias econômicas tão próximas, podem ser tratadas de formas tão distintas por Washington? O que a diplomacia americana está vendo ou deixando de ver nesses dois governos? E, principalmente, o que isso significa para o futuro da América do Sul, para o equilíbrio regional e para as relações que moldam o comércio global? Este é o Hub-Tinit, eu sou Davi Aragão, e hoje vamos entender como que os Estados Unidos estabeleceram ritmos muito diferentes no relacionamento com Argentina e Brasil e o que está por trás dessa diferença. Vamos começar pelo básico, porque entender a sequência dos fatos ajuda a enxergar a lógica por trás das decisões. No dia 3 de novembro, Marco Rubio recebeu dois chanceleres sul-americanos do Departamento de Estado. Primeiro, Pablo Quirino, indicado por Javier Milei. Depois, Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil desde 2023. À primeira vista, os comunicados oficiais parecem até parecidos. Ambos falam em cooperação, parceria e comércio. Só que basta olhar um pouco mais de perto para perceber que a profundidade das conversas e o tom dos resultados não foram iguais. A reunião com a Argentina terminou com um acordo formal de comércio e investimento, um acordo assinado, publicado e comemorado. Já a reunião com o Brasil terminou com a promessa de avançar nas negociações. Essa diferença não é um detalhe. Ela reflete como os Estados Unidos estão enxergando a região neste momento específico e reflete também o grau de confiança que Washington deposita em cada governo e o ritmo que está disposto a assumir com cada um. E para mostrar isso de forma clara, vamos começar por quem saiu de Washington com o acordo assinado: a Argentina. A reunião entre Marco Rubio e Pablo Quirino foi marcada por linguagem positiva, alinhamento político explícito e, o mais importante, resultados imediatos. Pablo Quirino, economista com foco em finanças e responsável por consolidar a política externa de Milei, chegou a Washington com uma agenda clara: aprofundar a aproximação com os Estados Unidos e acelerar reformas de mercado. Durante o encontro, os Estados Unidos reafirmaram o que chamaram de parceria forte com a Argentina em 4 áreas principais: crescimento econômico, tecnologia confiável, segurança regional e comércio. A expressão tecnologia confiável é uma linguagem diplomática para indicar colaboração em inteligência artificial, cibersegurança e telecomunicações, evitando dependência de infraestrutura chinesa, especialmente no 5G. O ponto mais importante da reunião foi um anúncio de uma estrutura para comércio e investimento recíprocos, um acordo formal que inclui compromissos da Argentina para eliminar barreiras não tarifárias, modernizar padrões de propriedade intelectual, criar cotas para exportação de carne e aço e aprofundar a cooperação em minerais críticos como lítio, essencial para a cadeia de baterias americanas. Esse movimento fortalece o plano do governo dos Estados Unidos de diversificar suprimentos críticos para competir na corrida tecnológica contra a China e Rússia. Mas esse avanço só foi possível porque os Estados Unidos já vinham apoiando a Argentina de Milei de forma intensa. Em setembro e outubro de 2025, Washington liberou 20 bilhões de dólares em swap cambial para estabilizar o peso argentino e evitar um colapso após eleições de meio de mandato. Milei saiu fortalecido internamente, conseguiu avançar no Congresso e reforçou o alinhamento com a agenda pró-mercado de Trump. E o resultado dessa aproximação já aparece nos números. Em 2024, a Argentina registrou um superávit comercial com os Estados Unidos pela primeira vez desde 2005. E investimentos americanos no setor de lítio dispararam. Do ponto de vista americano, a Argentina hoje é vista como um aliado estratégico do Cone Sul e como um contrapeso direto à influência chinesa na região. Esse alinhamento cria velocidade, cria confiança e abre portas rapidamente. Agora, vamos para o outro lado. Por que com o Brasil a história foi diferente? A reunião com Marco Vieira teve um tom mais cauteloso, mais contido e muito menos celebratório.
Embora o Brasil seja historicamente o maior parceiro comercial dos Estados Unidos na América do Sul, o ano de 2025 está sendo marcado por tensões ideológicas e comerciais. E para entender por quê, precisamos voltar alguns meses. Em junho de 2025, Trump impôs tarifas de 40% sobre uma série de produtos brasileiros. A justificativa é uma combinação de comércio considerado não recíproco, divergências sobre a atuação do STF e a perseguição política dentro do Brasil, além de decisões judiciais envolvendo moderação de conteúdo de empresas americanas. Isso provocou uma queda de aproximadamente 20% nas exportações brasileiras para os Estados Unidos. Esse foi um abalo grande que gerou ressentimento dos dois lados. Durante esse período de tensão sem alternativa, o Brasil redesenhou o mapa de exportações, aproximando-se ainda mais da China. E isso, inevitavelmente, distanciou o país dos interesses americanos, no momento em que Washington tenta reorganizar a sua influência aqui na região. A reunião de Rubio com Vieira é, sim, uma tentativa de reaproximação entre os dois países. As conversas têm focado na possibilidade de construir um acordo comercial entre os dois países. Porém, Rubio deixa claro que ainda há temas sensíveis na mesa, indicando que o Brasil não está cedendo o suficiente para chegar num acordo com os Estados Unidos. Justamente por isso, as reuniões entre Brasil e Estados Unidos não têm chegado a um acordo comercial. A reunião sempre trata de expectativas para uma próxima reunião. E isso fica claro que o Brasil só está perdendo a janela de oportunidade de negociação com os Estados Unidos. E isso nos leva à pergunta que realmente importa. O que faz os Estados Unidos enxergarem a Argentina e o Brasil de forma tão distinta? A primeira, obviamente, é o alinhamento ideológico. A Argentina de Milei está posicionada de forma clara ao lado dos Estados Unidos em temas econômicos e geopolíticos. O governo defende a abertura de mercado, combate a influência chinesa, reformas liberais e alinhamento tecnológico com o Ocidente. Isso agrada Washington. Já o Brasil atua sob uma lógica muito distinta. Dialoga direto com China e Rússia, muitas vezes em detrimento aos Estados Unidos. E isso gera cada vez mais tensão com os interesses americanos. A segunda camada é a capacidade de entregar resultados rápidos. A Argentina avançou com reforma, aprovou legislação e demonstrou interesse imediato em atrair investimento americano. O Brasil vive um momento interno mais complexo, com muitas disputas políticas, ruídos institucionais e prioridades totalmente diferentes. Leia-se aqui nesse caso apenas a reeleição no ano que vem, o que torna o processo diplomático naturalmente muito mais lento. A terceira camada é a visão estratégica dos Estados Unidos para a região. A Argentina é vista hoje como uma âncora geopolítica para equilibrar a presença chinesa e fortalecer cadeias como o de lítio. O Brasil, por sua vez, cede cada vez mais à China, abrindo o mercado para que empresas chinesas entrem no Brasil e dificultando cada vez mais a participação de empresas americanas em território nacional. Essas três dimensões explicam por que as portas se abriram tão rapidamente para um e ainda nem começaram a destravar para o outro. E olhando para frente, tem 4 pontos-chave que vale acompanhar com atenção. O primeiro ponto é o econômico. Se de fato o Brasil apresentasse uma proposta convincente e houvesse avanço nas negociações, as tarifas poderiam cair e as exportações seriam destravadas, o que favorecia os produtores brasileiros. Já para a Argentina, o novo acordo vai atrair ainda mais investimentos americanos e ampliar o acesso ao mercado dos Estados Unidos. O segundo ponto é o geopolítico. Os Estados Unidos estão consolidando alianças ao redor do Brasil. Paraguai, Colômbia, Equador, Bolívia e agora Argentina. Esse redesenho aumenta a pressão regional e pode afetar decisões futuras na diplomacia brasileira. O terceiro ponto envolve política interna. A Argentina consolidou sua base legislativa após as eleições de meio de mandato. O Brasil ainda navega num cenário conturbado, com muita indefinição para as eleições de 2026, o que influencia diretamente o cálculo estratégico americano. E o quarto ponto é o tecnológico. Áreas como inteligência artificial, cibersegurança, telecomunicações e minerais críticos vão definir os próximos anos na competição global. Quem estiver alinhado às cadeias americanas terá mais oportunidades, inclusive o Brasil, se optar por esse caminho. Esses elementos vão moldar o tabuleiro diplomático do continente. No fim das contas, o que aconteceu em Washington não foi uma coincidência diplomática, foi um diagnóstico. A Argentina aparece hoje como um parceiro veloz, alinhado e disposto a se integrar à estrutura americana. O Brasil continua sendo um parceiro relevante, mas que exige negociação, previsibilidade e tempo. E esse último é o que mais falta para essa negociação. Essas diferenças revelam muito sobre o futuro da América do Sul e sobre como o Brasil e a Argentina vão influenciar ou perder espaço no jogo global de tecnologia, energia, segurança e comércio. A Argentina já resolveu escolher o seu alinhado principal. E o Brasil ainda está em cima do muro ou já escolheu e só não teve a coragem ainda de tornar isso público? Aí, para falar de coisas desagradáveis ao redor do petismo, tudo farinha do mesmo saco, como dizem, né? Após pressão de rede social, não sei se minha postagem chegou a incomodar o Elias, eu marquei ele, né? Falando que ele estava fazendo uma queima de arquivo, coloquei alguns prints.
Cooper Elias foi lá para as redes sociais falar assim, ó, Banco Master. Realmente, sobre o Banco Master, os que estão me criticando têm total razão. Obrigado, Elias. Obrigado por reconhecer, meu comunistinha. Minha questão é a concentração bancária brasileira. Isso aí eu tô achando que também é um problema. Agora, você não levanta a voz para falar sobre isso, Elias. Você finge criticar. Você é um mamateiro. Você é um descarado. Você é um vassalo dos bancos. Eu quero você falar contra os Moreira Salles. Levantar a voz contra a família Setúbal, a família Bracher. Aí eu digo que você é brabo, mas você não é. Mas me aferrei a algo eivado de picaretagem, me confundindo completamente com o meu conceito em questão. O momento é de reflexão, pois o véu do banditismo do sistema financeiro está vindo à tona com respingos gigantescos na política. Aí, olha a cara de pau do cidadão. Apagar posts, ou seja, queima de arquivo para esconder o que ele disse, é parte deste processo autocrítico e triste. A autocrítica está em manter. Em manter, você reconhecer a bosta que você disse. Você é corresponsável, Elias. Obviamente, numa escala muito menor do que algumas pessoas, mas o que você falou, cara, teve um peso muito grande. Porque você já foi, né? Algumas postagens, eu não lembro da data, aí eu não vou afirmar com certeza. Mas talvez várias suas postagens podem ser lidas como, olha, esse daqui é ou era o ex-assessor da Dilma no Banco dos BRICS. Até o ex-assessor da Dilma do Banco dos BRICS acha que o Banco Master, né, é bacana, é um lugar que dá para investir o dinheiro. Então você é corresponsável. Além de propagandista da China, né? Você é corresponsável, Elias. Você tinha que deixar para mostrar para as pessoas, para na próxima bosta que você falar, ninguém te levar a sério. Aí depois ele diz, né? O problema da concentração bancária continua. Eu deveria ter ouvido mais o Ricardo Capelli. Mas a internet é maravilhosa. Eu passei o dia ontem, falei, cara, eu vou achar essas postagens. Eu tentei no vídeo ontem, mas tava difícil aí. E o vídeo tem que ir pro ar, né? Tem que ter hora pro vídeo estar no ar. 8h15 da manhã, se tudo der certo, tem que estar no ar. Se não der certo, um pouquinho mais tarde, mas 8h15 é hora. Aí ontem tava com o tempo falando, eu vou achar. E achei aqui pelo menos 2 postagens diferentes para vocês verem o que o ex-assessor da Dilma Rousseff no Banco do BRICS e que agora está na administração do Eduardo Paes, na cidade do Rio de Janeiro, escreveu sobre o Banco Master. E hoje ele vai estar debatendo com Pablo Marçal como se nada tivesse acontecendo. Aquele jogo de cena que, inclusive, é a volta do Pablo Marçal. Vai ser candidato ano que vem. Se preparem para essa mesma tropinha intergaláctica que quer, né, jogar o Jair na cadeia, enquanto fingem que se preocupam com ele, vão subir no barco do Marçal. Concentração bancária e tentativa de lawfare. Todos estão acompanhando esse imbróglio que se transformou em operação entre o Banco Master e o BRB. Ao menos a justiça liberou a operação. Esqueçam as 2 empresas bancárias e vamos a um fato interessante. O oligopólio financeiro abertamente contra a possibilidade de aparecer outra instituição de porte no país. O que estamos vendo na imprensa é uma campanha aberta contra essa operação. Não valem os relatórios da KPMG ou o escândalo que se tornou a concentração bancária no Brasil. Opa! Isso aqui é importante. Porque essas empresas têm que ter auditoria, né? Auditoria interna e externa, para garantir que tá tudo bem. Os investidores querem saber, né? Às vezes os investidores não confiam no setor interno de compliance, aí contratam essas empresas externas, a KPMG. Rapaz, e a KPMG não viu nada de errado? Nada. Então talvez as empresas de compliance também merecessem questionamentos sérios. Porque no caso das americanas a gente viu um comportamento similar, né? Aí a KPMG disse, a KPMG é a Daniela Lima. É tipo isso, né? O crime, no caso, é o de crescer e não os balancetes. O crime é de um banco regional assumir operações de uma instituição que tornaria um player nacional. O meu amigo Paulo Gala tem alertado para esses fatos. Quem é Paulo Gala? Economista-chefe do Banco Master, ou ex, né? O banco tem liquidação extrajudicial. Não se trata de uma operação de resgate, sim crescimento.
Como já disse, adquirir competência em áreas que o BRB não atua, por exemplo, em mesas de câmbio, papel de investimentos e produtos consignados. Estou aqui defendendo o banco? De jeito nenhum. Só quero chamar a atenção para algo de interesse nacional, que é o desmonte desse consórcio de meia dúzia de bancos responsáveis por 80% das operações bancárias no país, inclusive pela manutenção das maiores taxas de juros do planeta. Esse ponto é que eu concordo, Elias. A gente tem que quebrar esse monopólio, mas você não quer. Você é um farsante. Você é conversa mole. Você é amigo do Pablo Marçal. Por outro lado, interessa aos bancos privados a inoperância dos bancos públicos, inoperância sonolência. Não se trata de defender uma operação entre os dois bancos, se trata de iniciarmos uma conversa séria sobre a concentração bancária no Brasil e seus efeitos deletérios sobre o país. Você não quis conversa séria nenhuma, você escreveu para defender o Paulo Galo, seu amigo. Aí que tem outra. Desconcentrar o sistema financeiro já, até que enfim, a operação societária que prevê a entrada do Banco de Brasília no capital do Banco Master está em fase final de análise pelo Banco Central. Por que essa operação é boa para o país? Ele deu 7 motivos, pelo menos, né? Primeiro, a operação usual de mercado, que já aconteceu diversas vezes. Super usual, né? Elias, já, eu quero chamar de Josias. Elias. Operação boa para ambas instituições. Melhor estrutura Found Master e melhor a rentabilidade do BRB. Boa para o mercado. Surgimento do novo conglomerado mais forte no mercado ultraconcentrado. 4. As operações não estão se fundindo, ou seja, não existe risco, impacto operacional em nenhuma das duas. Apesar de parecer complexo, a operação envolve apenas uma mudança societária no capital do Banco Master com a entrada do BRB no seu capital. 5. Banco Central, ao aprovar, mostrará a isenção técnica, que não privilegia apenas os bancos grandes, como tem sido apontado por várias fontes. Que fontes, Elias? 6. Credibilidade. O Bacen, o Banco Central, numa eventual não aprovação, iria colocar em xeque sua credibilidade e criar um alvoroço desnecessário no mercado financeiro, trazendo risco sobre a credibilidade de todo o sistema financeiro. Então, o Banco Central não só negou e não teve, esse risco de credibilidade do sistema financeiro, como tá aí, o escândalo, propagandista da China. Boa para o país. O novo conglomerado pode ajudar a baixar no médio e longo prazo o spread bancário, que é um dos maiores do mundo, fruto da autoconcentração do cartel bancário. Esse daqui é o ex-assessor da Dilma no Banco dos BRICS, que atualmente foi apontado, por instituição do Estado do Rio de Janeiro, pelo Eduardo Paes. Ninguém na imprensa falou sobre isso. O ex-assessor da Dilma, Elias Jabbour, defendeu o Banco Master com unhas e dentes. E esse aqui é o amigo dele, o grande Paulo Gala. Domingo vamos falar de Cuba. Ele tava lá em Cuba. Ele tava lá em Cuba com a bunda do Che. Que vara, Che. Olha só, né? Eita, rapaz. Doido pra meter um Che Guevara na galera aí, né? Esse é o Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master, exemplo de gestor do dinheiro dos outros. Mais do que a piada aí de Cuba e Che Guevara, isso é importante. Quando eu falo pra vocês, gente, olha, a imprensa não fala nada com nada. Não achem que doutrinação só ocorre nas escolas. Você é doutrinado todos os dias. Só que você acha que você pensa de forma livre porque você lê notícia de vários jornais, até da direita. Só que, gente, a discussão econômica no Brasil, ela foi sequestrada. Se eu tivesse que chutar em anos, vou chutar em décadas. Há 8 décadas atrás, pelo menos. Desde a década de 40 já foi sequestrado. Desde a década de 40, esse pensamento da escola do Gudim domina o Brasil e não sai disso. Então, as pessoas que são vistas como os donos da verdade, o dogma, da ortodoxia liberal que comanda este Brasil, todos vêm da mesma escola. Aí, o que a imprensa faz? Ela só dá voz para as mesmas pessoas, para as pessoas de um mesmo grupo. E aí a divergência entre elas é muito pequena. Então, quando você abre o jornal, quem que você vai ver no jornal? Vai ser sempre Samuel Pessoa, Gustavo Franco, Gustavo Loyola, Armínio Fraga, Edmar Baixa, Maílson da Nóbrega. O Felipe Salto agora foi credenciado, depois de trabalhar no governo do Dória. Aí tá sempre agora na Warren Investimentos. Alexandre Schwartzman,
o Tony Volpon, ambos aí do BC, era Temer, e a Fernanda Landau. Basicamente esses. Vai ser sempre esses. Aí uma hora eles falam na Globo, outra hora eles falam na Folha de São Paulo, outra hora eles falam na CNN. E quando não é isso, leva alguém assim. O Jornal Nacional já chamou o Paulo Galo uma vez para falar da questão da economia no Brasil. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu nem pesquisei em vídeo. Deixa eu ver se eu acho aqui ele no Jornal Nacional. Dá uma olhada aqui rápida no Twitter. Posso botar aqui no Google também, né? Jornal Nacional Paulo Gala. Aqui, ó. Mostra assim, ó. Aquele com o Reinaldo Azevedo, né? Jornal Nacional. Economistas dizem que modelo blá blá. Não pode abrir, né? Que é Globo, direito autoral, mas o Paulo Gala tá nesse vídeo. Dólar chega a cotação maior da história. Tá falando com quem, ó? Com Paulo Gala. Diz Paulo Gala. Né? Paulo Gala, economista-chefe, sabe? Jornal Nacional. Deve vir aqui se precisar nesse link. Enfim, se você for olhando aí, vai ter. Então, assim, a imprensa, no final do dia, recheia o noticiário de economia com gênios como esse. Expansão do Master é robusta, diz economista-chefe do banco. É? Depois de uma fala como essa, depois desses eventos, ele é economista-chefe. Ele não é do recursos humanos, né? Ele não é do marketing, ele não é, sei lá, do setor de almoxarifado, ele não é de, sei lá, meio ambiente, ele é o economista-chefe do banco. Como é que você pode levar a sério uma pessoa dessa? Como você pode levar a sério uma pessoa dessa? Por isso que eu falo, a gente tem que repensar toda a economia no Brasil. E repensar para longe da caixinha que essas pessoas querem nos colocar. Isso aqui poderia ter vindo até antes. Alvo de compliance zero, o Banco Master é finalista de prêmio de compliance. Você leva prêmio a sério? Você leva especialistas a sério? O prêmio de compliance escolheu o superintendente do Banco Master como finalista da edição de 2025. Fábio Castanheira foi anunciado no dia 4 de novembro desse ano como um dos finalistas do prêmio Compliance on the Top 2025, na categoria Instituições Financeiras. É mole? Numa empresa, a área de compliance é a responsável por garantir que a companhia siga corretamente as leis, normas e padrões éticos, prevenindo fraudes e irregularidades. A Polícia Federal discorda da avaliação e, não sei se a Polícia Federal viu ou não, o nome da operação que levou o Vorcar à cadeia, né, ser preso, é Compliance Zero. Aí tá ali, né? Banco Master. O bicho é feio, viu? Nossa. Sorriso assim, né? Triste, rapaz. Sem alma. Eu acho o Vorcar mais bonito. O Vorcar é bonitão, né? Meio maiado assim, cabelinho de Stock Car. Eu gostei desse. Cabelinho de Stock Car. Isso aqui era melhor ter vindo depois da questão do Paulo Gala. Lembra dessa senhorita? Gabriela Prioli? Quantas vezes ela nos foi empurrada a goela abaixo como uma pessoa moderada, técnica, inteligentíssima. Aí ganhou o programa na CNN, aí ganhou isso, ganhou aquilo outro. Essa menina chegou a falar, rapaz, num passado recente. Olha pra isso daqui. Como é que esse pessoal aqui tem voz? Quem desenha? Quer comprar? Pode ser, não sei, mas fiquei intrigada. O meu Hiperfoco cismou com essa discussão sobre a compra de uma parte do Banco Master pelo BRB. Alguém tá acompanhando? Porque eu tava aqui, vivendo a minha vida numa boa, até que eu comecei a ver umas notícias sobre esse assunto. E aí, pra situar todo mundo, eu tenho acompanhado mais notícias desse tipo, porque eu vou começar uma série de vídeos sobre dinheiro. Fobia financeira, como cuidar melhor do nosso dinheiro, etc. Não como especialista, vocês sabem, como interessada mesmo, pra gente dividir dificuldades, estratégias, enfim. Bom, voltando aqui. Por qual razão esse assunto me deixou intrigada? Por quê? Porque quando você começa a ler as notícias, as manchetes, você fica meio preocupado. Parece que tem alguma coisa errada acontecendo, só que você não sabe direito o que é. E aí, quando você lê as matérias completas, a coisa muda. Por quê? Porque não tem ninguém que diga que
existe algo errado, apenas que algo poderia dar errado e que, se desse errado, seria ruim. Só que poderia é meio vago, não é? Deixa eu ser mais específica. A história começa com o pessoal dizendo que o Banco Master oferecia opções de investimento em renda fixa com uma rentabilidade mais alta do que os grandes bancos. Aí vocês vão me dizer, uau, Gabriela, isso é mesmo incomum. Então, não. Esse tipo de oferta é um modelo de negócio de todos os bancos médios. Isso porque se os bancos maiores oferecem retornos muito parecidos nos investimentos, em geral bem baixos, é assim que o menor consegue competir para crescer. E esse investimento, o CDB, é mais seguro porque é garantido pelo FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, que é um tipo um seguro que cobre até um certo valor, caso algo aconteça com o banco que oferece o título. E aí, algumas matérias dizem o seguinte: não há nenhum problema aparente no Master. Então, veja, não há. Mas a preocupação de especialistas é que, no caso de uma eventualidade, os títulos emitidos pelo banco comprometeriam uma parte importante da liquidez do FGC. Ué, gente, mas no caso de uma eventualidade que atinge um banco grande, quantos por cento do FGC estaria comprometido? Provavelmente. Não precisa continuar, né? Assim, velho, não dá, pô. Não dá. Especialistas. Quem vai ser responsabilizado agora? Porque iluminados como a Priori são os primeiros a botar o dedo na cara e falar que fake news mata. Alô, Pro, durante o Fica em Casa. Alô, Pro! E aí? Defensorinha de censura e autoritarismo. A tua fala aí é para ser responsabilizada também? Uma empresa de capital aberto, listada na B3, muito estratégica para São Paulo, controla as enchentes na cidade e garante o nível, né, na represa Billings, soltando o fato relevante que investiu 6% do caixa em CDB, né, do banco Last Bank, uma fintech do Banco Master. Sabe qual é a empresa? EMAI. Foi privatizada pelo Tarcísio, por Nelson Tanuri, que aparece nas confusões com o Banco Master. Eita, não podia falar isso do Tarcísio, né? Parabéns, Tarcísio. Parabéns, parabéns. É só privatizar tudo que resolve, né? Mas porque vai ter um monte de investimento agora. Eu não tô até sem paciência pra discutir isso hoje. Quanto XP, BTG e Nubank venderam em CDBs do Master? Cara, é assustador quando você olha, né, a XP em comparação aos outros, né? O Nubank 2,9, BTG 6,7, o Willbank 4, que é controlado pelo Banco Master, e a XP 26 bilhões. Ao total, temos 41 bilhões em CDBs do Banco Master, 1,6 bilhão de credores que o Fundo Garantidor de Crédito deve ressarcir. Em todos os casos, a projeção é de que mais de 99% dessas aplicações estejam cobertas pelo FGC, ou seja, são clientes CPFs que investiram menos de R$250 mil em papéis do Master, né, em geral. Aí veja só. O Adilson Bolico, né, direito do investidor, publicou a mesma notícia e ele escreveu umas coisinhas. Os números impressionam, mas o ponto cego nessa história não é o volume, né, os 41 bilhões, é o timing. Porque algumas corretoras travaram a venda do Master meses atrás, enquanto outras distribuíram até o último dia, né, do último minuto. Essa disparidade de conduta pode ser a chave para entender a responsabilidade dos intermediários. O fato técnico precisa ser exposto. Corretoras possuem comitês de risco e compliance robustos. Se a instituição A identificou risco excessivo e bloqueou o produto para proteger o cliente, qual foi o critério da instituição B para mantê-lo na prateleira? Isso levanta a tese da falha no dever de diligência. A liquidação do Master não é apenas sobre o banco emissor, é um teste de governança para quem distribuiu. Deve-se apurar a responsabilidade de quem pode ter falhado nestes deveres. Consumidores que perderam acima de 250 mil, né, que é o teto do FGC, estão prejudicados, já que o excedente vira crédito quirografário na massa falida. O Rafael Gloves também comenta sobre isso, falando assim, ó, nenhum institucional
investe em título podre sem saber? Ninguém. Acrescento. Aí acho que ele bota um valor que ele chuta nessa fala que é bem alto. 87,39% deles recebem rebate do emissor para queimar o caixa da própria instituição nesses lixos. São criminosos quanto o artífice. Mas, obviamente, estamos falando do Bostil e nada acontecerá com esses gestores, que ainda serão tratados como vítimas. Essa postagem aqui eu fui atrás de uma postagem que eu sabia que eu iria encontrar algo do tipo e encontrei. Vamos ver como funciona a cabeça de um assessor de investimento. O Trucauler fala assim, ó, muito assessor indicou esses CDBs do Banco Master porque eles ganhavam comissão alta. Fala assim, cara, se tu vender esse daqui, tu ganha 1%, tu ganha 2%. Imagina, né? Então pensa em 41 bilhões. Vamos botar, gente, que foi 1%. Está se tratando de 410 milhões de reais. Se for 2%, 820 milhões de reais. Só para você vender um papel. Tu já viu isso na vida? Você aí que às vezes é pequeno empresário, tem que fazer o pão que já amassou, aquele serviço que a gente é peão, suado, cansado, para no final do mês tentar fechar as contas. E aí, do nada, surgem na sua conta 410 milhões. Só de comissão. Para vender o quê? CDBs. Isso é o que se chama de financeirização da economia. Aí vem, ó. E muitos indicaram para seus clientes investir 250 mil, que era protegido, mas não avisaram que a rentabilidade acima disso não era. Aí o Samuel diz, a galera mandando mensagem, que estão com 90, 350, e vão perder todo o ganho, com a Selic 15% beira absurdo. Aí vem um Alisson Almeida, assessor autônomo de investimentos. Choice XP Investimentos. Mais de 2 bilhões e meio sob custódia. Esse aqui é o tipo liberal que dinheiro não tem carimbo. Tweet leviano, falaram, indicaram, blá blá blá. Eu sou assessor e eu tenho na minha pessoa física o Banco Master. 100% dos meus clientes com Master na carteira estão dentro do FGC, mesmo com a rentabilidade. Então, como é a cabeça do cara do mercado financeiro? Ele olha para a situação e fala assim, ó, irmão, aquilo ali pode dar errado? Pode. Mas não se preocupa não. Pode enfiar teu dinheiro, mas não enfia muito não. Bota uns 100 mil. Porque até se valorizar não vai bater 250. Se quebrar até lá, o FGC paga. Então assim, ó, ele tá fazendo algo legal? Não. Mas você acha que um país vai andar para frente com esse tipo de pensamento? Você já pensou se todo mundo pensasse assim? Pior que todo mundo pensa dessa forma, né? Não existe espírito público. Olha outro exemplo. Eu investi 70% do meu patrimônio em CDBs a 195% do CD do Master. Eu tenho bem menos do que os 250 mil. Mas nos cálculos, caso o banco venha a ser liquidado, o rendimento que eu estou tendo compensa o meu dinheiro ficar parado até 2 meses e meio sem rendimento. Até eu ser pago pelo FGC. Então eu estou bem tranquilo. Investimento. Você acha que isso é investir? Eu odeio. Isso aqui para mim é especulação. Isso aqui não é investir. Para mim, investir é você colocar, você tomar algum risco para você produzir alguma coisa. Para mim, isso aqui não é investimento. Para mim, isso aqui é especulação. Essas pessoas se acham investidores. E assim, você não está fazendo nada legal. Mas esse é o pensamento que ronda o Brasil. Vocês acham que a gente vai construir um país dessa forma? É o dinheiro que se multiplica. A forma de garantir que o dinheiro está entrando, esse CDB é o quê? Não, acho que o FGC paga. E quando o FGC acabar? E vai ter mudança de regra. Você vai ver que vai ter mudança. Não acontecer a mesma coisa. Não tem condição de fazer coisa dessa. Esse cara aqui, eu não suporto ele. Mas ele fala assim, ele fala tá tudo errado. Tem poucos inocentes, tá? Era um esquema de pirâmide que tinha lastro no FGC e ponto. Muita gente investiu no Banco Master sabendo dos riscos e apostando no FGC. E vou te dizer que não estão errados. É a regra do jogo, tá valendo. Como os bancos têm lucros bilionários, é um grande tanto faz. Mas que isso vai impactar decisões sobre o FGC, vai. PS. Agora, o que não dá para entender são governos aportando dinheiro de aposentados e empresas grandes comprando títulos podres do banco. Isso aí é complicado. Aí, você já deve estar entendendo, né? Se você investiu até 250 mil, o FGC te protege, vai te dar teu dinheiro. Mas é isso aqui.
Resumindo, se você tinha 1 milhão em Banco Master, você vai receber 250 mil. Ou seja, você se deu mal. Porque a STC só cobra 250 mil. Agora, se você, rapaz, devia 1 milhão, vai ser nomeada uma outra instituição para cobrar a sua dívida. Você se deu mal do mesmo jeito. Resumo da história. O sistema sempre vence. Aí, 2026, vocês querem um presidente para agradar Faria Lima ou para bater de frente com isso daí? Vocês querem um presidente para agradar essa gente ou bater de frente? Vocês querem um presidente que valorize o setor produtivo, quem produz de verdade, quem toma empréstimo, juros, risco, para gerar algo para a sociedade, criar emprego, ou para esse tipo de gente? E ainda tem mais. O sistema sempre vence, irmão. Plataformas lucraram mais de 1 bilhão com venda de CDB do Master, né? E vem mais 1 bilhão por aí. Sabe por quê? Venha comigo. A liquidação do Banco Master pelo Bacen garantiu um Feliz Natal na Faria Lima e um próspero bônus gordo. Por quê? O FGC, ao ressarcir os investidores cobertos, injetará 41 bilhões nas contas dos clientes nos bancos corretores. Que é o seguinte, ó, tem 41 bilhões que vão ser devolvidos do FGC, da galera aí que vai receber de volta. Esse dinheiro estava aplicado nos CDBs, investimento, não é especulação, estava aplicado. Então voltou pro cara. Então assim, o cara que recebeu o dinheiro de volta, ele vai ter que procurar algo para reinvestir o dinheiro dele. E aí? Esse dinheiro vai ficar disponível para reinvestimento por bancos, consultores, assessores. Aí esses 41 bilhões, né, mais ou menos 2,5% aí de taxa de comissão, mais 1 bilhão em comissões distribuídas no mercado. Será que vai faltar produto para realocar tanto dinheiro de uma vez? Venda aí de ação. Tem 41 bilhão que vai entrar no mercado. Vai ter que ir para algum lugar. Então, o sistema só vence. Vence. E você que não tem dinheiro nenhum, que está aí, às vezes está endividado. Veja como é que funciona o Brasil. Veja o que é o mercado financeiro. Isso é o mercado financeiro. Não é nada bonito, né? Eles não estão ajudando o Brasil a se desenvolver, a prosperar. Eles não estão preocupados. Eles estão preocupados com o crime organizado. Eles estão preocupados que o crime organizado seja classificado como uma organização terrorista. É isso que eles estão preocupados. É isso. Não é outra coisa. E para encerrar esse bloco, nossa senhora, vai sobrar pouco tempo para falar do que eu queria falar. Vocês não têm impressão de que tudo nesse país está ficando perigoso demais? O agro, o setor que realmente produz, está em crise. Essa balançada feia no sistema financeiro, facções dominando grandes setores da economia, toda hora um esqueleto aparecendo nas grandes empresas, famílias estranguladas pelos juros altos, produtos financeiros exóticos se tornando comuns e gerando grandes prejuízos a pessoas com pouca formação. Complicado, né? Complicado. Mas ainda falando de banqueiros, só que agora 2026, em um evento do Bradesco, o Kassab aí resolveu falar 1001 coisas. Lula vai tentar ser mais à esquerda, diz Kassab sobre eventual 4º mandato. Kassab disse aí que Lula vai vir com medidas populistas que podem agravar o fiscal do país. Deu como exemplo, né, a consolidação da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, implementação da tarifa de transporte zero. Lula vai tentar ser mais à esquerda do que sempre foi. Aí, olha o que a Kassab diz agora. Ó. Se tiver Lula 4, é porque o Tarcísio é governador de São Paulo. Então o Kassab tá falando pra gente que só o Tarcísio tem condição de derrotar o Lula. Pra gente não, né? Ele falou isso no evento do Bradesco BBI em Nova York. Eu te pergunto, né? Por que o Bradesco BBI ia fazer um evento desse, né? Pra investidores estrangeiros e executivos, né? Tem uma fala boa do Kassab pra essa turma. Tem uma fala boa. Além disso, as chances de que uma safra de governadores liberais, eu gosto deles, sejam eleitos no próximo ano pode gerar dificuldades para Lula na sua visão. Por outro lado, são bons gestores e que vão chegar projetos para disputar o plano de 2030. Kassab reforçou a confiança em uma candidatura de centro,
Não de direita, de centro, 2026. O centro vai definir a eleição, então todos sabem, nós vamos ter o Lula como candidato. Do outro lado, trabalhamos para ter o Tarcísio, e quem avançar no centro vai ganhar. Trabalhando. O Kassab está empenhado. O cadeirudo tem um aliado de peso. Kassab ainda criticou o padrão da política brasileira. Há muito perfil de rede social e pouco político por vocação. Nós temos um padrão na política brasileira que não é o adequado. Nós vivemos nesse mundo de rede social com um excesso de representações dentro do Congresso que não são da política. Ele também criticou o padrão moral da classe política. Nós temos também um número grande de parlamentares que infelizmente não tem um padrão moral que a gente gostaria. Diz aí, né? O Kassab, o rei aí da moral e bons costumes. Para Kassab, o principal problema do Brasil é político. E aí você entende que ele estava no evento de investidores, de executivos. E que as privatizações também passaram a ser um instrumento político no Brasil. Com a boa política, você resolve tudo. Relaxa aí, velho. O Tarcísio já falou até pra BlackRock que dinheiro não tem carimbo. Bota o Tarcísio lá que ele dá o que vocês quiserem. Traga logo a Petrobras, a joia da coroa. Um atentado à história do Brasil. Aí, outra nota. Tivemos 3 notas sobre o Kassab no Estadão. Kassab reforça apoio a Tarcísio e pede união para a marca ser não de direita, mas sem direita. Kassab afirmou que uma unidade dos partidos de centro-direita em torno do Tarcísio será resolvida logo. Caso ele não dispute a corrida, quanto mais nomes melhor, para empurrar a eleição para o segundo turno. Ele também defendeu que se construa uma aliança que dê ao cadeirudo uma marca de centro-direita na disputa. Esse negócio de ser de direita, velho, não presta. É bom ser de centro-direita. E o Kassab também aproveitou para atacar Eduardo Bolsonaro. O presidente Trump tem uma política comercial global para todos os países, mas na hora que ele se referiu ao Brasil e politizou um pouco, né? Tá. Eduardo errou, colocou fermento no discurso do Trump. Ele deu aluno discurso que precisava naquele momento. Tá. Eduardo errou porque ele falou que tinha perseguição política, que tem mais, sei lá, de 1000 famílias sendo destruídas por perseguição política, que não existe segurança jurídica no Brasil, porque uma empresa americana que não tem nada a ver com nada foi penalizada, falando da Starlink, no caso do Twitter, porque o devido processo legal não foi respeitado no caso de Bolsonaro. E Eduardo errou, porque ele falou isso, né? Ele falou a verdade. E falar a verdade é errado. O certo é ser como o Tarcísio, né, Kassab? Ficar calado. Só falar nos eventos de banqueiro, que é o que o Tarcísio gosta. Eu tomei pavor do Tarcísio. Porque nenhum político é o político sozinho. Todo político tem um grupo. Esse é o grupo político do Tarcísio. É isso, é o André Esteves, é a turminha da Faria Lima que torce para o Jair ser preso logo, para Eduardo Bolsonaro ser preso, ser silenciado, censurado. Essas são as pessoas que rondam o Tarcísio. É o Roberto Campos Neto, um lobista. Roberto Campos Neto virou um lobista. Hoje está no Fórum Econômico Mundial. E aí a direita? Você de direita, vai, se treme na cadeira. Mas agora o Fórum Econômico Mundial é bom, é? Agora eu tenho que gostar do Klaus Schwab? Porque o Roberto Campos é conselheiro dele. Eu tenho que gostar também do Milken Institute, que foi preso, né? Por confusões no mercado financeiro. Aí virou filantropo. Igual o Soros, que é outro filantropo. Aí eu tenho que gostar do Roberto Campos Neto, né? Tá lá, a turma do Tarcísio dando medalha pro Roberto Campos Neto. Filho trabalhando no BTG. Tomei pavor, cara. Tomei pavor, sabe? Calado. Nesse momento aí de Bolsonaro sendo perseguido, Eduardo... O Tarcísio já falou uma coisa sobre Eduardo? Não. O governo do estado mais poderoso do país não consegue abrir a boca. Ele abriu a boca para pedir desculpas por Moraes, porque ele teve que dar uma resposta para parar de ser criticado pelo bolsonarismo no 7 de setembro. Tomei pavor sobre o tipo de gente que o Tarcísio representa. Fraco, covarde. Aí o Renato fala assim, né? Impressionante. Ele colocou as notícias do Kassab. Como nunca consideram o sobrenome Bolsonaro, né? Que é quem realmente detém os votos. Se essa turma tivesse tão segura da própria força, cara, vocês já tinham se lançado sozinhos.
É para ver o tamanho do apoio que vocês têm, mas não. O discurso é sempre de unidade e candidatura única, desde que tudo isso gira em torno do Centrão. O Centrão posa de dono da máquina, mas quem entrega o voto, né, bancada e fundo partidário é o bolsonarismo. Mesmo assim, eles seguem agindo como se pudesse usar isso para sempre, né? É algo descartável, não. O bolsonarismo joga lá, joga no lixo. E tá vindo aí, viu? O Haddad para disputar o governo de São Paulo. Aí o Vinícius pergunta, e aí, o Trade T vai entregar o Brasil e São Paulo na mão do PT? Vai mesmo para isso? É porque vocês estão se esforçando para isso, viu? Estão se esforçando para isso. Aí você pega outro entusiasta do Trade T, Ciro Nogueira. Com a entrada do registro no TSE nos próximos dias, consolidada a federação, diante da falta de bom senso e de estratégia no centro e na direita, ou seja, já que Bolsonaro não quis entregar o seu capital político para o nosso candidato e para eu ser vice-presidente, irei defender, junto ao presidente Rueda, que nosso foco principal seja as eleições estaduais e as nossas bancadas. Tá nem pro Brasil. Já que se não vai soltar Tarcísio nem eu também não quero, não. Também não quero, não. Se o senador estivesse preocupado com a união da direita em torno da pauta da anistia, ele resolveria dois problemas de uma só vez. Ele uniria o povo em prol da libertação dos presos do 8 de janeiro e iniciaria o fim da opressão judicial no país. Além de dar coesão à própria base dentro da federação. O problema é que preferem criar uma federação sem propósito, sem projeto e guiada apenas por planos pessoais de poder. Sonharam com o Trade T e com a vice-presidência e agora acordaram com um racha interno que pode custar até o Senado no Piauí. É nisso aí que deu. E quando ele fala em falta de bom senso, a leitura real é outra. Ai, por que ninguém me apoia? Pelo seu vice. Fora do jogo, com a reeleição descartada no próprio estado, tentou emplacar o seu candidato de olho na vaga de vice e não deu. Tentou chamar a atenção, dizendo que seu sobrenome não estava disponível para vice, mas ninguém deu bola. E no meio disso tudo, deixou de fazer justamente o único movimento que realmente precisava fazer, que é o quê? Brigar pela anistia. Sem sobrar muito pouco, agora o foco é apenas garantir o fundo partidário. Tinha muito mais coisa para falar sobre o Eduardo, mas acho que vou terminar só com essa postagem aqui do Jair. E mais coisa também do Jair. Tem um porra do Dirceu também, umas coisas do PL, a votação, que acho que vale a pena a gente ver umas coisinhas. Falar do Valdemar, do da Lima. Mas para encerrar o vídeo hoje, veja como são as coisas. O Guilherme Amado, do Platô, que a gente falou ontem, né? Eu não. Eu repercuti o que o Brasil 247 falou sobre o Platô, faz parte desse núcleo duro, né, de mídia. O Banco Master estava tentando apoiar, junto aí a Isto É e o Brasil Journal. Pois o Guilherme Amado agora não quer perseguir o Ramagem? Quer não, já está perseguindo o Ramagem. Exclusivo, o Refúgio Americano de Alexandre Ramagem. Ramagem não está mais no Brasil? Parabéns, Ramagem. Eu teria feito a mesma coisa. Ficar no Brasil? A Etsugi postou sobre isso, né? E há pouco fala do Ramagem. Ela postou isso pra falar de Bolsonaro. E acho que vale a pena a gente falar. Porque, sei lá, tem uma galera aí. Pra uma galera, o Bolsonaro não existe mais, né? Eu vou mostrar duas postagens sobre o Bolsonaro já já. Na sequência disso daqui. O que a Etsugi fala, né? Numa terra onde o caos jurídico está instalado, o caminho mais provável é a fuga. Paradoxalmente e irritantemente, Bolsonaro, ele não apenas voltou para o Brasil, como ele ficou e está prestes a ser preso. Eu não sei se eu amo ou se eu odeio, né? Odeio, entre aspas, Bolsonaro por essa atitude. Eu só sei que é por isso que Bolsonaro é diferente. Reconhecer isso não tem nada de piegas, de bajulação, ou considerar Bolsonaro um mito. É apenas constatar que o cara, até então, é o único. Ele voltou. Podia ficar, mas voltou. Podia ter saído, podia ter dado um signal quando foi lá na Argentina. Não, ficou, voltou. É aquela sensação de, caraca, bicho, ele voltou, velho. Ele ficou, ele encarou a confusão toda aí. Não dá pra negar que isso coloca Bolsonaro num lugar diferente de todos os outros, que fugiram ou se esconderam. Bolsonaro desafia a narrativa pronta.
Aí qual é a narrativa, né? Ela coloca, vem cá, se Bolsonaro só pensa na família, como tem alguns setores na direita que dizem, então por que diabos ele voltaria para um país onde a prisão é praticamente certa? A lógica não fecha. Ou a acusação é rasa, feita por quem está repetindo o discurso, ou existe algo interno nele que muita gente não quer admitir. Seja teimosia, seja um senso de missão, seja um orgulho ferido, coragem, ou até uma leitura equivocada, né, de que ele precisa enfrentar o próprio destino. Cara, pode ser muita coisa, menos covardia. Porque covardia, ficar no Brasil é tudo menos covardia. Pode ser até louco, mas covarde ele não é. A verdade é que se alguém que só quisesse proteger a família, teria ficado nos Estados Unidos. Fugir é fácil, manter-se longe é fácil, sumir do mapa é fácil. Voltar sabendo da tempestade é outra história. É uma atitude que, gostem ou não dele, exige um tipo específico de fibra, e essa fibra que irrita, que mexe e que deveria tirar as pessoas da zona confortável de análise. Porque é incoerente com a imagem de covarde, que alguns tentam vender, e é incoerente com a imagem de egoísta, de que só pensa na própria família. É contraditório e complexo. Quando um gesto quebra a narrativa fácil, a gente é obrigada a olhar para a pessoa, não para o padrão e o rótulo. Observando de fora, é assim que eu enxergo Bolsonaro, e isso, goste ou não, o separa do resto. Deixa eu ver aqui só que eu quero mostrar. Tá. Tem 4 coisinhas para... 3 coisas para mostrar. Tem uma ali que eu vou deixar para depois. Quer ver? Começar por aqui. Tem 4 coisinhas. Bolsonaro, isolado politicamente, Bolsonaro é aconselhado a virar a página. Aí o Carlos postou isso ontem, né? Pelo visto, a verdade virou artigo de luxo. Mas claro, ninguém jamais tentaria enjaular Bolsonaro, né, com algum propósito oculto. Foi pura coincidência, como sempre, né? E a imprensa trabalha incansavelmente 24 horas por dia, apenas pelo bem da informação, especialmente quando os bilhõezinhos públicos ajudam a inspirar. Um enredo diário que, por acaso, sempre tenta desequilibrar o jogo a favor de quem o sustenta. Mas é tudo espontâneo, viu? Tudo muito orgânico. José Medeiros, que é deputado federal, tá aí ao lado de Bolsonaro, mas desde 2019. A prisão de Bolsonaro hoje, o cara de direita, o cara que vive os bastidores da política nos grupos dos deputados da direita. A prisão de Bolsonaro hoje é mantida muito mais pelos aliados do que pelos desafetos. Está claro a estratégia política. Querem unir a direita desde que Bolsonaro entre com os votos e eles com o nome. Não fosse isso, o processo já teria virado fumaça. E ninguém tá nem aí. Fica todo mundo aí, fica tudo normal. Aí, olha essas 2 postagens, né? O Jalim, que já deve ser conhecido aí de vocês, apoiador do Nicolas, de primeira ordem, tá lá sempre nos space. Os space que o Nicolas participa é sempre ao lado do Jalim. Um líder não impõe, ele propõe. Tá bom. O povo escolhe naturalmente suas lideranças, democraticamente. Cada um tem livre-arbítrio para escolher a sua. A palavra é vocação. E aí ele aponta que o líder é o Nicolas. Porque o Nicolas tem mais visualizações do que o Eduardo. Tá? Você vê que o Eduardo tem até mais compartilhamentos, né? Mas o algoritmo não entrega. Antigamente, alguma pessoa, né? Talvez as pessoas possam dizer, cara, tem mais pessoas compartilhando o Eduardo do que o Nicolas, né? As pessoas poderiam falar isso e falar que o algoritmo tá sabotando, mas nessa nova era da direita, as coisas mudaram. A turminha do Nicolas... Mas eu não estou criticando o Nicolas. O Nicolas é incriticável. Aqui ninguém critica ele. Não pode, é proibido. Aí vem isso daqui, né? Pra você ver a direita. De um lado, Eduardo Bolsonaro, blá blá blá. Eu tô falando do Eduardo, falando comparativo. Aí vem aqui o Marcelo Brunken, né? Porque o Alex, diferente do Jalim, tá defendendo o Eduardo. Eu vou ler já que eu li do Jalim, né? De um lado, Eduardo, que realmente exerce uma liderança em El Salvador, buscando apoio e participando de reuniões concretas para isso. Do outro, tá o Nicolas, foi a passeio, tirou fotos instagramáveis, fazendo pose de machão no presídio de Bukele, porém não teve nenhuma reunião, conversa que trouxesse algum benefício social. Aí vem o Marcelo Brunken. Gabinete do ódio a todo vapor. Ninguém pode sobrepor a família santa.
Aí vem a Adri, ó. Ainda tá nessa, cara, de gabinete do ódio. Evolui, irmão. O país não tá pra brincadeira, não há mais tempo pra ficar de palhaçada lacrativa, não. Ele não tá lacrando. O bolsonarismo tem que desaparecer. Pra direita ter alguma chance de derrotar os vagabundos. Tem que desaparecer o bolsonarismo. A direita. Que direita? Direita do Kassab. O Ciro Nogueira. Não é infiltrado. E botem uma coisa na cabeça de vocês. O Marcelo Brum, esse perfil, não é de esquerda. Não é um infiltrado. Não é. Se esse tipo de comportamento cresceu nas redes sociais, a direita, né, o Bolsonaro, devia se perguntar o porquê. Quem foram os aliados que com seus discursos foram inflamando esse tipo de gente? Que jornalismo foi esse que foi influenciando as pessoas a pensarem sobre Bolsonaro? Quem não tá nas redes sociais, em especial o Twitter, deixa de ver muita coisa. Por isso que eu guardo minha opinião, o 100% da minha opinião pra mim, quanto pra minha mãe. Porque eu sei que a coisa é um pouco mais complicada do que dizem. Já tem aqui também, ó. Carlos Bolsonaro. A vontade do presidente Jair Bolsonaro e da família que Carol e Tony permaneçam no partido e que disputemos juntos as 2 cadeiras ao Senado. Lê a reportagem completa ali, ó. Carlos Bolsonaro declara apoio a Carol de Tony e alfineta governador de Santa Catarina, Jorginho Melo. Esse é um pouco do Brasil. Tem muito mais coisas acontecendo? Tem, óbvio. Tem notícia do Messias nas últimas horas sobre a indicação dele ou as confusões da indicação dele pro Supremo, que até agora não tem data. Tem ainda o restinho aí da COP, alguns assuntos ligados à questão do PL antifacção, mas por hoje aí que acho que eu queria dar destaque. Falei do Banco Master e para não deixar de falar do Jair, né? Eu me recuso a deixar que o povo faça com o Jair o que fizeram com o Enéas. Eu me recuso, sabe? Posso ficar aí falando sozinho pras paredes. Não vou deixar, sabe? Pegar aí tudo que aconteceu e deixar o pai pro birra, porque isso, porque aquilo outro, porque o hype, não. Vocês podem pegar as lideranças de vocês, os ídolos de vocês, vida que segue. Pode ser o que for. Prefiro continuar apostando aí no Jair. Vá lá, Jair. Siga aí firme, sabe? Eu tenho certeza que no final do dia, a maior parte de vocês fica indignado com o que acontece com o Bolsonaro. Vocês vão realmente... Vocês levam, vem todo santo dia o que acontece, e daqui a 10, 20 anos, você não vai estar repercutindo o que foi. E a importância, né, do Jair para tudo que tá rolando. Eu vou ficar por aqui. Vou mandar aquele vídeo da Priori lá no Telegram. Acho que só dei play nesse vídeo hoje. Tinha um outro vídeo pra mostrar, mas mostro depois amanhã. Ainda nesse tema aí da direita. Se você gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, tem um botão de valeu, pode estar membro do canal, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro que já tá lá, agora tá certinho o acesso. E por hoje é isso. Vejo vocês amanhã. Fico com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!